nasceu no ano de 1782, na cidade de Massachusetts. Ele era o mais velho dos 16 irmãos, dos quais 5 homens e 11 mulheres. Guilherme Miller foi um dos primeiros revolucionários da religião bíblica. Guilherme Miller, o seu pai e o seu avô também chamavam-se Guilherme Miller. Sua mãe chamava-se Paulina. E Paulina era filho de um pastor batista. E a mãe sempre ensinou o Guilherme, desde cedo, a reverenciar a Bíblia como a palavra de Deus. Ensinou-lhe também a ler e a escrever. Foi aí onde nasce o gosto pela leitura. Guilherme Miller, aos 21 anos de idade, casou-se com sua esposa Lucy Smith, no dia 29 de junho de 1803. Após o casamento, o casal foi morar em Vermont, na cidade da esposa. É lá onde Guilherme Miller começa a sua atividade como fazendeiro. E como fazendeiro, com o passar do tempo, ele lia a Bíblia. Lendo a Bíblia, deparava-se com textos controversos ou difíceis de se entender. Após isso, ele buscava sanar as suas dúvidas com os pregadores locais. Porém, eles não conseguiam satisfazer aquilo que era a sua necessidade. Guilherme Miller não encontrava respostas para as suas inquietações. Sendo assim, Guilherme Miller, por um espaço de tempo, ele acabou desistindo de ler a Bíblia porque não estava conseguindo entender, e os pregadores também não ajudavam, dizendo que aquelas passagens estavam além da compreensão humana. Ele afastou-se porque ele gostava de ler, frequentava a biblioteca, onde encontrou lá ateístas, homens que defendem essa religião. E deram-lhe de beber desta doutrina, e ele acabou também tornando-se um ateísta. Mas, ao passar do tempo, pela graça de Deus, ele reconheceu que necessitava voltar a ter aquela comunhão com Deus. Após isso, ele entrou no serviço militar, tendo participado da guerra que aconteceu nos Estados Unidos, no ano 1812 a 1814. Aquilo que aconteceu durante a guerra nos Estados Unidos fez com que ele pudesse voltar às suas raízes. Ele sentiu que necessitava realmente aprender mais desse Deus. E ele voltou para a cidade onde a mãe morava, uma vez que a mãe ficara viúva. Estando lá, Guilherme Miller voltou a frequentar a Igreja Batista. Estando na Igreja Batista, um dia desses foi convidado para ler um sermão que falava sobre o Dia dos Pais. Lendo aquele sermão, veio em mente o amor que Deus tem por nós. O amor que Deus tem pelos seus filhos como pecadores. E mesmo assim, Deus nunca desiste ou se aparta dos seus filhos. Então, isso fez com que ele nem terminou de ler, não terminasse de ler o sermão. Ficou muito emocionado e decidiu, a partir daquele dia, ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, versículo por versículo. Então, ele usava a Bíblia e um dicionário que era para poder traduzir algumas palavras difíceis. Leu a Bíblia durante 2 anos. E no final desses 2 anos, Guilherme Miller estava muito feliz, porque ele tinha uma compreensão mais clara sobre a palavra de Deus. E o que mais lhe tocara é a profecia de Daniel 8,14. Até 2 manhãs e o santuário será purificado. Era comum naquela época achar-se que a purificação do santuário referia-se à purificação da terra por ocasião da vinda de Jesus Cristo. Então, ele tinha em mente que a purificação referia-se a este acontecimento. Então, ele pensou consigo mesmo: se eu for a conseguir encontrar o início desta profecia, claramente terei uma data exata de quando Cristo virá. Estudou, chegou à conclusão que essa profecia inicia-se no ano de 457, com a saída da ordem de Artaxerxes da reconstrução de Jerusalém.
Então, ele fez a sua matemática e chegou à conclusão que em 1843, Cristo viria, mas não era uma data exata, era só uma previsão. Depois disso, ele sentiu que precisava pregar a mensagem, pregar aquilo que ele havia aprendido, pregar essas boas novas, que Cristo em breve voltaria. E nestes todos os acontecimentos, ele acabou tendo medo, acabou acovardando-se, entre aspas, e criava desculpas para não ir e pregar esta mensagem. Durante 15 anos ele foi dando voltas, porque Deus, não consigo falar bem com as pessoas, muitas coisas, e para diminuir a sua culpa, ele escrevia esses relatos, espalhava revistas, livros, para que as pessoas pudessem ler, mas isso não surtiu nenhum efeito. Então é onde ele viu que era necessário que fosse pregar. Então ele orou a Deus para que Deus pudesse lhe dar uma chance para que ele pudesse pregar estas boas novas. E durante a oração, 30 minutos depois, vem o seu primo que convidou ele para que pregasse numa igreja. Então ele ficou muito feliz porque viu ali a mão de Deus. Sendo assim, ele foi, pregou, tudo que ele aprendeu, pregou, e todas as pessoas que ouviam e acreditavam na mensagem também tornavam-se mileritas. A mensagem foi se espalhando, criando mais esperança, e eles aguardavam o ano de 1843. Chegado este ano, Cristo não veio. Eles ficaram desapontados, mas nem tanto, porque era uma data provisória, não era uma data exata. Muitos que acreditavam naquela mensagem se espalharam, abandonaram, mas outros continuaram. Guilherme Miller continuou a estudar, e com a ajuda do outro pioneiro, Samuel Snow, eles começaram a estudar mais, e chegaram à conclusão que seria no ano de 1844. Estudaram, espalharam esta mensagem, chega a data, Cristo não veio. É onde houve o grande desapontamento. Aquilo foi muito terrível, deixou Miller triste, as pessoas que estavam com ele o abandonaram, começaram a falar mal dele, a desdenhar dele. Aqueles que já nem acreditavam, imagine, eles com muita força e muito peso, não é? Falaram mal de Miller e de todos aqueles que acreditavam nesta mensagem. E os líderes religiosos daquela época tentaram afastar Miller da profecia bíblica. E Deus, por ver esse todo o sofrimento, livrou seu servo, recolhendo a sepultura no ano de 1849. E o Espírito de profecia diz: anjos de Deus estão no túmulo deste grande fiel, e ele ressuscitará ao som da última trombeta. Assim como Miller não teve vergonha do Evangelho, pregou ousadamente, nós somos chamados a pregar a mensagem de Deus. Somos chamados a proclamar essa informação que nós temos. Ainda que não seja muita coisa, essa pouca informação que o irmão tem, ela é valiosa para os que não a conhecem. Que nós possamos pregar esta mensagem sem vergonha, com ousadia, porque foi através da coragem desse grande homem que nós hoje sabemos o que significa o cumprimento das 2 tardes e manhãs. Ele, infelizmente, não teve a oportunidade de saber o real significado desta profecia, mas nós hoje sabemos e somos chamados a sermos mileritas, a proclamarmos a todos os povos, línguas e nações. Você quer saber qual será o próximo pioneiro? Muito bem. Convido o tio no próximo sábado, pontualmente às 9 horas. Não falte.